retornando aqui para mais um Eis-me Aqui. Hoje nós vamos continuar a reflexão que nós estamos tendo ao longo de alguns dias aí. Faz tempo que eu não tenho postado, mas agora eu vou voltar postando mais reflexões sobre os personagens falando Eis-me Aqui e também trazendo convidados, como foi do início. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. E principalmente como a sua liderança reflete a coragem, né, e a fé em Deus. Isso é muito importante. E o versículo-chave se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então vamos lá. Quem era Josué? Nós conhecemos a história de Josué, ele é comentado na vinda de Moisés, quando Moisés vem. Ele é o sucessor, né, de Moisés, depois que Moisés morre. Ele também foi um dos 12 espias enviados a Canaã, quando Deus manda eles olharem a terra. Eles viram que a terra era boa, só que alguns espias ficaram com medo, né, da situação, de ver talvez aquele povo que era grande, mas Josué e Caleb, dois homens, tiveram coragem e falaram: não, Deus prometeu essa terra para nós, então nós temos que ir. Então, nós vemos esse Josué, desde o começo, um homem de fé, um homem que confiava em Deus e no que Deus tinha preparado. Ele sabia que pertencia a eles. Quando Deus preparava, pertencia a eles. E nós vemos o papel de liderança dele no povo de Israel, né? Após a morte de Moisés. Ele foi um bom sucessor nesse sentido. Porque ele se impôs dentro da vontade de Deus e ele buscou fazer de fato a vontade de Deus. Então, nós sabemos que Josué, ele lidera uma nova geração. Quer dizer o quê? Que quando o povo recusa a ida, a entrar na terra prometida que eles viram, que manava leite e mel, Deus fala que aquela geração não ia entrar. Então, o que era para ser 40 dias se transforma em 40 anos andando no deserto. E aí, depois que vem essa nova geração, através de Josué, eles iam conquistar essa terra prometida. Então, eles atravessam o Rio Jordão com a Arca da Aliança. Nós vemos a conquista de Jericó. E essa conquista de Jericó, ela é muito interessante, porque quando nós conhecemos um pouco da história de José, nós percebemos que ele era um homem de estratégia, ele era um espião, então ele sabia como entrar em um lugar e sair de um lugar de forma tranquila. Ele era um homem que sabia vencer guerras. Só que quando Deus manda e eles conquistarem Jericó, ele manda de uma maneira não tão convencional. Isso mostra de fato a fé de Josué durante esse momento, do que Deus manda que eles deem voltas, né, em volta das muralhas de Jericó. E nós vemos que mesmo Josué tendo total capacidade, ele confia no Senhor. Então isso diz muito sobre nós. Mesmo que nós tenhamos total capacidade, ou total conhecimento sobre algo, nós precisamos nos colocar à dependência de Deus. Sabendo que a decisão dele, o que ele espera de nós, o que ele quer que a gente faça é o melhor, né? Mesmo que a gente não compreenda no início, né? Então, a gente vê isso, né? Ele toma posse dessa terra prometida. Então, essas são as lições importantes, essas primeiras lições: a confiança em Deus, a obediência e principalmente a perseverança. Então, nós chegamos à derrota em Ai, né? Depois dessa vitória que eles tiveram em Jericó, né? Os israelitas eles se preparam para conquistar outra cidade. Porém, eles são derrotados e eles sofrem uma perca de 36 homens, né? E aí Josué fica meio confuso com isso. Ele questiona Deus e Deus revela que a derrota aconteceu por causa de um pecado, né? E esse pecado era da família de Acã, da tribo de Judá, que desobedeceu o que Deus pediu, né? Deus falou que eles não poderiam não pegar nada para si do que era amaldiçoado, ou seja, os despojos de Jericó, né? Despojo de guerra.
E aí isso acabou contaminando todo o povo de Deus, que pela desobediência foi punido. E depois essa família foi morta pelo pecado, né? Então, isso reflete como muitas vezes o pecado de alguém afeta, sim, a nossa vida. As decisões que as pessoas fazem podem afetar a nossa vida, mesmo que nós não tenhamos sido as pessoas responsáveis por isso. Então, isso fala um pouco sobre nós também. E ao longo da história de José, nós vamos vendo várias vitórias que ele teve, várias alianças que ele conquistou. E há um ponto muito interessante. Quando nós chegamos lá no capítulo 24, Josué reafirma sua aliança, né? Ele coloca primeiramente diante dos israelitas, que nós sabemos que era um povo que constantemente voltava atrás com o Senhor, se afastava de Deus, mas ele deixa claro uma coisa, isso é muito importante para nós. Mesmo que as pessoas não façam a vontade de Deus e não sigam, nós não precisamos seguir a mesma devassidão que elas e os mesmos pecados que ele. No versículo 15 ele fala: Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje que vão servir. Se é os deuses que os pais de vocês serviram no lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué não se preocupou se eles quisessem seguir ou não. Mas ele deixou claro: essa é a minha posição, eu vou servir ao Senhor. Então, Josué era uma pessoa muito temente a Deus e que buscava fazer a vontade de Deus. E como que nós podemos aplicar a vida de Josué ao nosso dia a dia? Como podemos ser fortes e corajosos em nossa jornada de fé? Nós precisamos confiar em Deus, né? Mesmo diante das desafios impossíveis. Mesmo que a gente não compreenda totalmente as coisas que Deus nos dá, nós precisamos confiar. Nós precisamos obedecer a Deus e, e fazer compromissos com o Senhor, ter um compromisso claro com Deus. Isso é muito importante. A liderança servidora de Josué, onde ele estava ali pronto para lutar também, para servir, é um exemplo para a nossa vida. Nós devemos ser presentes nas batalhas espirituais, nós devemos estar juntos, mesmo que eu seja um líder, vamos pensar assim, né? Eu preciso lutar as batalhas espirituais, vencer, sabendo até porque essas batalhas espirituais trazem consequências a todos, né? Então, Josué nos ensina muito que nós não devemos e não podemos ceder à massa. Devemos continuar firmes, assim como ele fez lá no passado, quando o povo não quis entrar na terra, ele falou: dá para entrar sim. Ele foi contra, ele quase foi morto. Da mesma forma, no final da vida dele não foi diferente. Ele foi contra qualquer tipo de pecado, desvio da vontade do Senhor. E isso diz muito da nossa vida, como nós devemos viver. Então, essas são as principais lições da vida de Josué. E agora a reflexão. Onde precisamos ser mais corajosos e fiéis a Deus? Vamos fazer uma oração pensando nisso e orando para que Deus nos dê esse mesmo espírito de Josué. Pai Santo, bendito Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais um dia, graças pelo seu imenso amor. Agradeço por esse momento, por essa oportunidade que estamos tendo aqui de meditar sobre a vida do seu servo Josué. Que ele possa ser um exemplo das boas ações que ele teve, da maneira como nós também devemos viver. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está ouvindo esse podcast e que isso possa mudar o coração dela. E isso faça que ela queira conhecer mais de ti. Nós queremos em nome de Jesus. Amém. E é isso. Compartilha conosco o que Deus está falando no seu coração. Manda esse podcast para alguém que você acha que vai ajudar bastante. E estamos aí à disposição. E lembre-se sempre, quando Deus chamar, eis-me aqui.